Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se hoje os judeus adoram em verdade. Não. Os judeus adoravam em verdade no passado, mas hoje não, porque eles rejeitaram a Cristo. Quando a mulher samaritana disse a Jesus: "Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar", ele respondeu: "Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem." João 4, de 20 a 23. Então os judeus adoravam em verdade, mas não em espírito. Se Jesus não reconhecesse como verdade o sistema de adoração do judaísmo, até aquele ponto ali dos evangelhos, ele nunca teria dito aos leprosos curados: "Ide e mostrai-vos aos sacerdotes", Lucas 17, 14. Nem teria ele incentivado o dízimo, Lucas 11, 42, que fazia parte das ordenanças da lei no judaísmo. Também não teria expulsado os vendedores do templo, que ele reconhecia como a casa de Deus. Aquele templo de Jerusalém, o único templo. Por favor, não me fale em templo evangélico, templo católico, que não existe isso na Bíblia. Existia um templo que era do judaísmo, não existe templo no cristianismo, ok? Tampouco Jesus teria dito a eles: "Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem." Mateus 23, de 2 a 3. Jesus não incentivaria os seus discípulos a coadunarem com uma mentira. Ele teria descartado totalmente aquele sistema de adoração, como acabou fazendo mais tarde, culminando com a destruição do templo. Mas ali, naquele momento da conversa dele com a mulher samaritana, tudo estava prestes a mudar. Portanto, é um erro, sim, dizer que hoje os judeus adoram em verdade. Por mais que sigam as ordenanças da lei, não adoram. E eles nem sequer conseguem fazer corretamente as ordenanças da lei, porque eles já não têm um templo e nem sacerdotes oferecendo sacrifícios, porque não tem onde oferecer sacrifícios. Hoje, no tempo atual, para adorar em espírito e em verdade, é preciso primeiro ser um verdadeiro adorador, como Jesus chamou. E como alguém se torna um verdadeiro adorador? Um autor, W.T.P. Woolston, define assim o verdadeiro adorador. Ele escreve: "Não existe uma adoração verdadeira a menos que conheçamos a Deus Pai como ele foi revelado no Filho. Somos dependentes exclusivamente do Filho, o Senhor Jesus, para o conhecimento do Pai. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai." Mas quem são os verdadeiros adoradores? Você perguntaria. Ninguém é um verdadeiro adorador a menos que seja capaz de assumir o seu lugar de forma consciente e em um relacionamento com o Pai, conforme revelado no Filho pelo Espírito do Filho, habitando nele. Esta é uma afirmação mais abrangente, você diria. Não nego isso. Você negaria? Apenas lhe pergunto: você sabe o que é adoração? Talvez você responda: pensei que fosse uma ação de graças. De modo nenhum. Ação de graças é algo correto e muito abençoado de se fazer. É ótimo dar graças, mas graças são dadas por benefícios recebidos. Será isso adoração? Quando você chega em casa após uma ausência de alguns dias e ao entrar em sua casa, o seu cãozinho vem saltando ao seu encontro, correndo em volta de você, mostrando a sua profunda alegria por seu retorno, seria isso ação de graças? Não. Você não deu nada a ele para que em troca ele lhe dê graças. Então o que é? É o deleite daquela criaturinha em você, isto é adoração. Adoração é o transbordar do coração para com aquele que o encanta e o preenche. Se assim você colocá-lo, se assim eu puder colocar isso, é o transbordamento do copo cheio, isso é adoração. O coração, quando preenchido pelo sentimento do que Deus é, revelado pela mais pura graça como Pai na pessoa do seu Filho, transborda em adoração. Portanto, para ser um verdadeiro adorador, você não só deve ser nascido do Espírito de Deus e assim ter uma natureza que se deleita em Deus, mas precisa possuir também o Espírito Santo habitando em você, no poder de relacionamento e alegria por meio do que esta adoração flui para Deus, o Pai. Observe com atenção que o Senhor fala aqui de verdadeiros adoradores. Isso não é uma questão de forma.
Você pode ter tudo o que a mente mais estética poderia desejar. Um edifício adequado, parafernália sacerdotal, pomposa, atmosfera permeada de incenso, vitrais coloridos criando uma atmosfera religiosa, música em perfeição, todo um ritual e ainda assim, que pensamento solene esse para milhões de professos da cristandade. E ainda assim, ser totalmente desprovido de tudo o que é necessário você ser para que o Senhor o chame de um verdadeiro adorador. Que ninguém se engane, a menos que você seja nascido de Deus e tenha consciência desse relacionamento pela habitação do Espírito de Deus, você não possui capacidade para a verdadeira adoração. Isso foi tirado do livro Verdadeiros Adoradores de W.T.P. Woolston. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.